Como o imperador Tibério morreu? Tibério foi o segundo imperador romano e um soldado de grande sucesso. Ele nasceu em 16 de novembro de 42 a.C. em Roma, filho de Lívia Drúxila e Tibério Cláudio Nero. Em 39 a.C. sua mãe se divorciou de Nero e se casou com Augusto, tornando-se enteado do imperador Otaviano. Tibério foi o primeiro a assumir o sistema que havia sido estabelecido pelo imperador Augusto. Os críticos diziam que ele não era muito habilidoso em estabilizar o império de Augusto, mas isso continua sendo um tópico discutível. Em suma, ele foi considerado um último recurso para suceder Augusto. Após a morte de Augusto em 14 d.C., o Senado reuniu-se para transferir o poder formal e inteiramente para Tibério. O testamento de Augusto que nomeava Tibério como sucessor foi lido. Isso provou ser uma questão difícil de resolver, pois Tibério fingiu não estar interessado em suceder Augusto e assumir o poder único. O Senado ficou confuso com a situação. A certa altura, um dos senadores perguntou a Tibério se ele planejava se tornar um imperador ou não. No final, Tibério cedeu ao pedido do Senado e assumiu todos os títulos reais, exceto Augusto. Naquela época, motins começaram a surgir nas províncias, especialmente na região do Reno. Tibério foi obrigado a introduzir impostos e uma redução nos gastos públicos, já que o tesouro público tinha pouco dinheiro. Isso tornou Tibério impopular muito rapidamente. No entanto, seu reinado azedou de vez, quando informantes acusaram homens e mulheres romanos de muitos crimes, até mesmo tolos, que levaram à pena capital e ao confisco de suas propriedades. Em 26 d.C., Tibério exilou-se em Capri, deixando o império no controle de Lúcio Hélio Sejano. Em Capri, Tibério deixou de cumprir suas obrigações cívicas, mas se envolveu em atos libidinosos. O mais notório é o treinamento de garotinhos para agir como peixinhos beliscando, para persegui-lo quando ele ia nadar na piscina imperial, mordiscando entre suas pernas. O traço mesquinho e vingativo de Tibério acabou recaindo em cima de seu antigo confidente, Sejano, acusado de conspiração contra o imperador. Sejano foi executado por traição em 31 d.C. Até Sejano ser morto, as pessoas o culpavam pelos excessos do imperador, mas com sua morte, a culpa recaiu apenas em Tibério. O império continuou a funcionar sem a intervenção direta do imperador, que permaneceu em Capri. O caso de Sejano e os últimos anos de julgamentos de traição danificaram permanentemente a imagem e a reputação de Tibério. Após a queda de Sejano, a retirada de Tibério de Roma foi completa. O império continuou a funcionar sob a inércia da burocracia estabelecida por Augusto. Suetônio registrou que ele se tornou paranoico, e passou muito tempo meditando sobre a morte de seu filho. Durante este período houve uma breve invasão da Pártia e incursões em territórios romanos por tribos dácias e germânicas. A morte de Tibério vai acontecer com uma idade avançada. Tibério morreu em Miseno em 16 de março de 37 d.C., alguns meses antes de seu aniversário de 78 anos. O historiador Tácito relata que o imperador parecia ter parado de respirar, e que Calígula, que estava na vila de Tibério, estava sendo parabenizado por sua sucessão ao império, quando chegaram notícias de que o imperador havia ressuscitado e estava recuperando suas faculdades. Aqueles que momentos antes reconheceram Calígula como Augusto fugiam com medo da ira do imperador, enquanto Macro aproveitava o caos para sufocar Tibério com suas próprias roupas de cama. Várias histórias foram contadas a respeito da morte de Tibério. Até mesmo o escritor Suetônio relata vários rumores, incluindo que o imperador havia sido envenenado por Calígula, morto de fome e sufocado com um travesseiro, que se recuperando e se encontrando abandonado por seus assistentes, ele tentou se levantar de seu sofá, mas caiu morto. De acordo com Cássio Dio, Calígula, temendo que o imperador se recuperasse, recusou os pedidos de comida de Tibério, insistindo que ele precisava de calor, não de comida. Então, ajudado por Macro, ele sufocou o imperador. O fato é que a causa de sua morte ainda permanece incerta até hoje. Após sua morte, o Senado se recusou a votar em Tibério as honras divinas que haviam sido pagas a Augusto, e multidões encheram as ruas gritando Tibério ao Tibre. Os corpos dos criminosos eram normalmente jogados no rio, em vez de serem enterrados ou queimados. No entanto, o imperador foi cremado e suas cinzas foram colocadas no mausoléu de Augusto. Após sua morte, Tibério foi sucedido por Calígula.
Durante o reinado de Tibério, Roma não participou de nenhuma guerra. Tibério, portanto, dedicou-se a governar o império. Como resultado, deixou um tesouro completo e uma boa economia. E foi assim que o imperador Tibério morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.